queridos! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Professor Vini aqui falando, videoaula de hoje sobre o surgimento dos estados nacionais. Muito bem, primeira coisa que tu precisa saber, vamos traduzir o que nós vamos ter na aula de hoje. Essa é uma função importante que me cabe. Primeira coisa, o que são estados nacionais? Estados nacionais a gente pode chamar países. Então nós vamos aprender como que nasceram as primeiras nações europeias, tá? Vamos achar aqui alguns sinônimos para que tu possa, né, ter uma compreensão, para ficar mais fácil para ti, né? Então a ideia, é que tu possa entender como que surgiram os primeiros países europeus. Lembre-se que nós estamos estudando uma história eurocêntrica, né? Porque é a partir do surgimento desses estados nacionais europeus, mais ou menos entre o ano 1100 até o ano 1400, que nós vamos falar basicamente sobre Inglaterra, França, Portugal e Espanha, é que a partir daí vem uma conexão com a história do Brasil. Por isso que a gente está estudando o surgimento de nações europeias, beleza? Segunda coisa importante aqui é a gente pensar qual é o contexto do surgimento desses estados, nações, né? Como que eles apareceram? Veja bem. Esses estados nacionais, eles vão aparecer num período, vamos fazer aqui algumas anotações, que é o período da Baixa Idade Média, é o período que está relacionado com cruzadas e, consequentemente, com o renascimento comercial, e aí tu já sabe, com o renascimento urbano. E aí é que vem a parte mais importante, porque esta informação é essencial. Olha só, se a gente tem o renascimento do comércio, esse comércio está associado com o surgimento de cidades. Essas cidades são cercadas por muros, elas são cidades muradas, as cidades medievais, e aí tu lembra, porque isso é necessário. É necessário porque nós não temos ainda exércitos profissionais, exércitos do Estado, a favor do Estado, porque nós não temos ainda esse Estado. Então, cada cidade tem que se defender, por isso cria muros. E esses muros são chamados de burgos. E aí, meus queridos, é que a gente vê o nascimento da... O que vai surgir aqui? Burguesia, meus queridos. Professor, quem são os burgueses? Lembre-se, os burgueses são os comerciantes, ok? Então, primeira informação é a gente entender o contexto que nós estamos falando. Nós estamos falando mais ou menos entre o século XII e o século XV, ou seja, entre mais ou menos 1100 e 1400. Que países vão surgir nesse momento da história? Então vamos colocar aqui exemplos de estados nacionais, certo? Que é o objetivo dessa primeira parte da nossa aula. Esses estados nacionais vão ser a França, depois a Inglaterra, depois Portugal, depois a Espanha.
Nós aqui, veja, não estamos interessados em aprender cada um dos casos, mas o objetivo dessa aula é que tu possa entender o processo como um todo, certo? Então nós estamos tentando entender como vai acontecer o processo do nascimento dos Estados Nacionais modernos. E é isso que a gente vai falar então a partir de agora. Para isso, vamos imaginar uma situação. Qual é a situação? A situação é que nós temos aqui o ponto A e aqui nós temos o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B estão localizadas as típicas propriedades medievais, que nós corretamente deveríamos chamar de senhorios. Mas que, se tu quiser, né, se ficar mais simples, mais fácil para ti, tu pode chamar simplesmente de feudos. Não vai haver nenhum problema em relação a isso. Aí, entre o ponto A e o ponto B, nós temos esses feudos e vamos imaginar que o ponto B seja um burgo, seja uma cidade, ok? Então aqui temos uma cidade. Tudo isso está dentro da Europa medieval, tá? Aí nós temos aqui no ponto A um comerciante. Esse comerciante tem lá uma carrocinha. Vamos desenhar aqui a carrocinha, não fique apavorado, que o meu talento para o desenho é uma coisa impressionante. Tu vai talvez se apavorar aí do outro lado da tela. Veja bem, o que eu desenhei aqui? Eu desenhei aqui um comerciante com uma carrocinha. A carrocinha está cheia de melancias. E tu perceba que se eu fosse fazer aqueles testes psicológicos, eu não passaria, porque minha carrocinha está voando. Isso aí é sinal de que eu tenho algum problema. Talvez eu tenha mesmo, talvez seja por isso que eu virei professor de história. Mas muito bem, meus queridos. Imaginemos então o nosso comerciante com a sua carrocinha. Ele é um burguês, é uma atividade que está ressurgindo na Europa depois de um período de decréscimo da atividade comercial durante a alta Idade Média. Agora nós estamos na baixa Idade Média. E esse comerciante ele tem que sair daqui e chegar até aqui, beleza? O que vai acontecer com ele? Ele vai sair daqui e ele vai ter que atravessar esses feudos todos para chegar lá. Lembre-se que cada feudo ou cada senhorio é uma unidade política, econômica, administrativa independente. Quem é que manda neste feudo aqui? Quem manda neste feudo é o senhor feudal, é o dono desta propriedade. Muito bem. Então tu vai imaginar que em cada feudo desses aqui existem muitas barreiras e muitas dificuldades para o comerciante atravessar, literalmente e figurativamente. Por quê? Ele vai enfrentar aqui dificuldades em relação a moedas diferentes, em relação a unidades de medida. Por exemplo, em um lugar nós vamos ter a utilização de metro, em outro de jarda, em outro de polegadas como unidade de medida. Em outro nós podemos ter, sei lá, unidade usando quilos para o peso, outros vão utilizar uma outra forma de medir a quantidade, sei lá, em litros. Então tu vai imaginar uma miscelânea de configurações diferentes em cada um desses feudos. Nós também vamos ter diferentes línguas,
nós vamos ter diferentes impostos. Cada um desses feudos aqui tem uma organização própria. Agora responde para mim aí. Isto tudo, o fato de termos, veja bem, diferentes moedas, unidades de medida, línguas, impostos, era benéfico para o comércio? Ou isto era bom, isto facilitava a vida do comerciante? Ponto de interrogação. Sim ou não? Facilitava ou dificultava? Vai imaginar, vamos passar feudo por feudo. Neste feudo aqui tem que pagar os impostos em moedas de prata. Nesse aqui, moedas de bronze. Nesse aqui, moedas de ouro. Nesse aqui, um saco de farinha. Nesse aqui, um saco de farinha de 10 quilos. Nesse aqui, um saco de farinha de 20 quilos. Nesse aqui é um saco de batata. Isto é bom ou isto é ruim para o comércio? Isto é péssimo para o comércio. Então, o que é que vai acontecer? É que nós vamos ter um processo que vai criar, veja bem, uma entidade superior aos feudos, aos senhorios. Essa entidade superior é o que nós vamos chamar de Estado Nacional, ou simplesmente um país. Esse Estado Nacional, o que é que ele vai fazer em relação às moedas, unidade de medida, línguas e impostos? Ele vai acabar com esta ideia das diferenças e vai tentar fazer aqui um processo de criar apenas uma única moeda, uma única unidade de medida, uma única língua, um único imposto. Como que a gente chama isso? Isso deriva da ideia de unidade. Então nós vamos ter aqui um processo de unificação. E quando tu for fazer as questões, tu vai entender o que eu estou te dizendo, porque esse é um conceito muito comum quando a gente estuda este processo. Qual o conceito, professor? O conceito de unificação. Vai ver falar muito sobre isso, sobre unificação. Então, unificação significa unificação das moedas. Por exemplo, tu mora no Brasil, certo? Qual é a moeda circulante no Brasil? É o real. Tu não tem 10 tipos de moeda diferente dentro desse único estado. Nós temos aqui o real. Se eu sair aqui do Rio Grande do Sul e for para Santa Catarina, eu vou usar o real. Se eu sair de Santa Catarina e volto para o Rio Grande do Sul, eu vou usar o real. Agora, se eu for para o Acre, me dá aí uma garrafinha d'água. Quanto custa? R$2. Se eu for para Recife, aliás, Recife é lindo, R$2. Tá vendo? Em qualquer lugar do Brasil, real. Agora, se eu atravessar a fronteira e for para a Argentina, eu vou pagar em real? Não, eu vou pagar em pesos. Ok? Se eu for para a Europa, vou pagar em euro. Perceba que a Europa, cada estado tinha a sua própria moeda. Mas quando se pensou na União Europeia, um dos processos que se fez foi o quê? Unificação da moeda. E aí se criou a zona do euro. Beleza? Se eu vou aos Estados Unidos, eu já tenho dólar. Então, cada estado criou o seu sistema monetário. Muito bem. Vamos só para te entender mais um pouquinho, falar sobre o processo em relação às unidades de medida. Ok? Unidade de medida. Aqui no Brasil nós usamos o quilograma, usamos o metro. Agora, se tu vai aos Estados Unidos, por exemplo, tu não vai usar o metro. Quanto é um meço? 1,80 m. Muito bem? 1,80 m. Agora, se eu for aos Estados Unidos, eles não vão me medir dessa forma. Eles vão me medir em pés e em polegadas, certo? Então, isso significa que cada estado adotou um sistema diferente de unidades de medida.
Mas se eu sair aqui do Rio Grande do Sul e for para o Paraná, eu vou continuar tendo a minha medida relacionada a metro e relacionada a centímetro. Agora, se eu for para os Estados Unidos, isso vai mudar. Talvez tu já tenha visto comprar algum calçado, né? Calçado tem uma numeração. Aqui no Brasil eu calço 40, mas se eu compro um calçado que tem uma numeração relacionada aos Estados Unidos, vai aparecer lá 9 e alguma coisa, 9 polegadas. Então, isso tudo é o que a gente chama de processo de unificação. Agora, detalhe primordial, o que foi fundamental na criação desses estados nacionais? Uma unificação da língua, do idioma. Isto é fundamental para o estabelecimento das fronteiras e também para o estabelecimento de algumas políticas públicas de ensino. Quando for para a escola, qual foi a língua que mais te ensinaram na escola? Não foi o inglês, não foi o espanhol, foi a língua portuguesa. Mesmo que já no mundo moderno como o nosso, a gente também aprenda as outras. Mas o principal é o fortalecimento da língua nacional. Para todo mundo dentro desse espaço aqui, veja que eu cortei o último, porque esse último não falava a língua. Dentro desse espaço aqui, nós vamos fortalecer o francês, vamos fortalecer o espanhol. Então ali dentro é o Estado espanhol, o Estado francês, veja bem. Muito bem, meus queridos. Agora, esse Estado nacional aqui, então criamos esse país. O que ele representou? Quais foram as adições que esse Estado trouxe para a sociedade feudal? Primeira coisa, vamos anotar aqui, é a ideia da unificação. Unificação. Segunda coisa, nós vamos ter a criação aqui, meus queridos, de uma centralização administrativa. Então nós vamos ter que entender que para que esses feudos deixassem de ter a sua autonomia regional, eles precisariam escolher um ente, uma instituição que gerenciasse tudo. Então nós vamos passar a ter aqui um poder centralizado. Vai ser esse ponto vermelho que vai governar tudo. E aí nós vamos ter um fenômeno interessante, que é o quê? Olha só. Apagar o caminho também. Tudo vai desaparecer no meio. Não interessa mais as divisões internas. O que interessa agora é um poder centralizado. É uma centralização administrativa. Então, é característica desses estados nacionais a centralização. Tu vai encontrar isso nas questões, me escute. Depois, meus queridos, tem o seguinte: para garantir a segurança interna e a segurança dessas fronteiras, também vai surgir uma outra coisa fundamental para os estados nacionais, que vão ser os exércitos nacionais. Certo? Então, unificação dos pesos, medidas, centralização administrativa, exércitos nacionais. Mas tem aqui ainda um último ponto a destacar, que é o surgimento da justiça. Mas veja bem, essa justiça ela vai estar associada ao personagem que vai ser agora um personagem essencial nesse processo. Por quê? Veja bem, os senhores feudais, de certa forma, perdem um pouco da sua importância ali local. Mas eles vão escolher dentre eles algum que vai estar acima de todos e que vai ser o personagem central desses estados nacionais. E a ele está relacionada essa justiça. Justiça real. De quem eu estou falando?
daquele indivíduo que vai sentar no trono, daquele indivíduo que vai receber the crown, a coroa, aquele indivíduo que vai ser o centralizador administrativo. Estou falando de quem? Estou falando da figura do rei. Ou seja, meus queridos, segunda parte da nossa aula, esses estados nacionais aqui, esses países que estão surgindo aqui, eles vão surgir e vão estar casados com uma entidade política que nós vamos chamar de rei, rainha, do monarca, ok? E isto tem um nome. Qual é o sistema político por trás do Estado Nacional? O sistema político, nós chamamos ele de absolutismo. Então, a primeira coisa que nós vamos notar aqui é que o absolutismo é um sistema político. Veja, não vou falar agora contigo sobre economia. Economia, nós vamos fazer um segundo vídeo que contempla essa aula, que é um vídeo para te entender sobre mercantilismo. Mas esse vai ficar à parte. Agora, o nosso objetivo, então, não é falar sobre economia, é falar sobre política. Como funciona a política dentro de um Estado Nacional moderno? Por que moderno? Porque ele é novo. Não, moderno é porque ele vai estar dentro da história moderna. Ele surge na Idade Média, mas o auge desse sistema é a Idade Moderna. Entre a queda de Constantinopla em 1453 e a Revolução Francesa em 1789 é que nós vamos ter esse regime aqui consolidado. E tu está aprendendo ele agora para te depois entender tudo o que ocorre na história moderna. Então, esses países são governados por um regime absolutista. Muito bem. O que significa um regime absolutista? Vamos começar, como eu sempre faço com vocês, da parte mais simples possível. O que significa absolutismo? Significa que nós temos uma figura, um rei ou uma rainha, que vão ter poder absoluto. É daí que deriva o termo absolutismo. Este poder absoluto significa um poder total, ou, se tu preferir, um poder sem limites. Veja bem, meus queridos, hoje nós temos um sistema aqui no Brasil presidencialista. Vamos a uns exemplos dos últimos presidentes do Brasil. O Lula teve um poder ilimitado, a Dilma teve um poder ilimitado, o Temer teve um poder ilimitado, o Bolsonaro tem ou teve, se tu está vendo esse vídeo daqui a algum tempo, o poder ilimitado. Os últimos 4 presidentes do Brasil, ou os presidentes do Brasil, tiveram poderes ilimitados, sem limites. Vamos a um exemplo. Eles podem mandar matar alguém, eles podem mandar te matar, me matar. Eu não gosto do professor Vini, o professor Vini é um fascista, ou o professor Vini é um comunista, mate o vagabundo. Dá para matar? Eles podem fazer isso? Não. Então significa que o poder deles tem limites. Se um desses presidentes fosse um rei brasileiro no século XIII, um rei francês no século XIII, podia mandar matar alguém? Podia. Um rei pode mandar prender alguém? Então, se tu achou matar meio demais, prender alguém? Jaula. Pode mandar prender? Não. Aliás, o rei pode, o presidente não pode. Então, a ideia por trás de um sistema absolutista, e veja bem, professor, então a rainha da Inglaterra, a Elizabeth, ela pode fazer isso? Não. Por quê? Mas ela é uma rainha.
Não, mas ela não pode. Por que ela não pode? Porque ela não é mais a Inglaterra, a Grã-Bretanha, uma monarquia absolutista. Ela é uma monarquia parlamentarista. Então ela já tem limites dentro do seu governo. Mas esses reis absolutistas, eles não tinham esses limites. Então é isso que está por trás do absolutismo. É a ideia de ter um poder absoluto, um poder sem limites, um poder ilimitado. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Depois, tu vai estudar isso, tu vai entender isso também ao longo de coisas práticas, quando se estudam as monarquias de maneira mais específica. Exemplo. O maior exemplo de todos talvez seja Luís XIV. Luís XIV é rei da França. Ele é o famoso Rei Sol. É o rei da frase famosa L'État est moi. O Estado sou eu. Veja bem, perguntaram para ele: Luís, o que é a França? E ele respondeu: a França sou eu. Eu sou a França. O que é a França? A França sou eu. Eu sou o Estado. L'État est moi. Ou seja, meu amigo, quem manda nessa bodega aqui sou eu. Eu faço absolutamente tudo o que eu quiser. E este foi Luís XIV. Ele mandou matar, mandou prender, ele criou impostos, ele declarou guerra, ele construiu, apesar de ter sido iniciada a construção, era só um chateau. Quem começou a construção foi o pai dele, mas ele acabou transformando no maior palácio europeu, pelo menos no mais bonito, por um longo período, o Palácio de Versalhes. Ele criou uma nova sede para o governo francês que não ficava em Paris, que ficava então em Versalhes. O Palácio de Versalhes é um dos maiores exemplos desse luxo, e do apogeu, do auge desse governo absolutista francês. Luís XIV é um exemplo francês. Vamos a um exemplo inglês. A rainha Elizabeth. Ela também é um exemplo do absolutismo inglês. Depois dela, aí nós já vamos começar a ter as revoluções inglesas, nós já vamos ver os reis ingleses perdendo ou tendo esse poder absolutista limitado, contido. Nós temos reis portugueses, temos reis ingleses, temos reis espanhóis. Nós temos vários reis aqui, Carlos V. Enfim, temos muitos desses monarcas com poderes absolutistas. A gente pode lembrar para ti, por exemplo, até de rei russo, Os czares, eles também eram reis absolutistas. Mas lembre-se que a monarquia russa era um pouco mais tardia do que essas que eu estou explicando nesse contexto do final da Idade Média. Muito bem. Mas para a gente finalizar então a nossa aula, pelo menos dessa parte, ainda falta o mercantilismo para te entender todo esse processo importante aqui. Vamos falar um pouco sobre os teóricos acerca do absolutismo, desse regime no qual o rei podia fazer o que ele quisesse. E isto era considerado algo de um avanço para a sociedade medieval. Por quê? Por que é o avanço? Porque ele é o cara que vai organizar esse sistema de caos que prejudicava o comércio, que agora tem o apoio da burguesia. Então, quando há a centralização política aqui, isso ocorre também porque essa nova classe vai fazer barro para isso acontecer. Mas eles estão agora defendendo essa sociedade. Por quê? Porque a sociedade medieval chegou a um limite, aquele limite dos senhorios, cada um fazia o que queria. Então, para isso, eu separei aqui 4 teóricos para ti e algumas
ideias aqui, vamos anotar também sobre eles. É claro que o mais famoso teórico sobre o sistema absolutista, sem dúvida, é Nicolau Maquiavel e a sua obra O Príncipe, né? Tu sabe que os professores de filosofia vão aprofundar isso muito mais do que eu. Mas a minha ideia aqui é te passar um pouco do panorama histórico por trás do Príncipe do Maquiavel. Lembre-se, né, que o Nicolau Maquiavel é um indivíduo que vai frequentar a cidade de Florença, né? A cidade de Florença, ela vai ser uma ilha de prosperidade dentro de uma Itália, veja bem, descentralizada. Eu falei a palavra Itália, mas eu não deveria falar Itália, porque a Itália só vai surgir no século XIX. Até o século XIX nós não temos Itália. O que nós temos são cidades-estado italianas, cada uma por si e elas não unificadas. O que surge em Florença? Uma experiência diferente, uma experiência de criar ali um regime próprio. E esse regime próprio vai estar sob o comando de Lorenzo de Medici. Ou Médici, né? Se tu preferir, não tem problema nenhum. Lorenzo de Médici é um indivíduo que vai governar a cidade de Florença e vai dar certo poder ao Maquiavel para que o Maquiavel então teorizasse sobre política. O Maquiavel vai morar dentro do palácio do Lorenzo de Médici. E ele vai ter um cargo especial, uma espécie de ministro de relações exteriores desse governo, que cria em Florença, inclusive, uma experiência republicana, mas ele vai tratar de política com outros países. E aí depois ele volta desse trabalho e ele vai ter um período na sua vida que ele vai dedicar exclusivamente a criar um manual de política absolutista. E esse manual de política absolutista é conhecido como O Príncipe, é a sua obra principal. Nesta obra, O Príncipe, nós vemos o nascimento de duas coisas aqui que eu vou destacar para ti. O realismo político, isto é fundamental na sua teoria, porque ele não parte da teoria para a prática. Ele parte da prática para construir a teoria. Então, vários dos exemplos do Nicolau Maquiavel vêm de observação prática, da convivência política prática, da experiência que ele mesmo teve. Então, nós chamamos isso de realismo político. E graças a essas observações que dão origem ao Príncipe, é que nós temos o surgimento aqui do que a gente vai chamar de ciência política. Isso é muito explorado, muito cobrado nas provas das universidades federais e do Enem. Fica ligado nisso. Então, dá um destaque especial para esses dois conceitos, realismo político e o surgimento da ciência política. Certo? Muito bem, meus queridos. Agora vamos falar um pouco sobre um outro autor também muito associado com o absolutismo. Que autor é esse? O nome dele, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um inglês que vai estar vivenciando a Inglaterra já do século XV, do século XVI. Esta Inglaterra, não do século XV, século XVI, ela já é uma Inglaterra um pouco diferente da Itália vivenciada pelo Lorenzo de Médici. O Thomas Hobbes vai estar vivenciando a transformação, inclusive, do século XVI para o século XVII, quando nós vamos ter, lá na Inglaterra, a chamada Revolução Puritana. Ah, professor Vini,
eu não me lembro muito bem da Revolução Puritana. Revolução Puritana é aquela guerra que nós vamos ter travada entre o monarca, entre o rei inglês e o parlamento. Essa disputa que anos mais tarde vai gerar a Revolução Gloriosa, que dá origem ao parlamentarismo, ela é a semente para grandes transformações na Inglaterra. E o nosso amigo Thomas Hobbes, ele vai trazer aqui uma importante contribuição. Por quê? Porque ele vai dizer que as discussões aqui, elas deveriam abandonar a discussão da teologia. Ou seja, para ele, a teologia era algo irracional. E o que ele propunha era uma teoria racional para o Estado. E nessa teoria racional para o Estado é que ele propõe que haja um contrato social. Por isso, Thomas Hobbes é enquadrado como um contratualista. Mas veja bem, o sistema defendido pelo Hobbes não é o parlamentarismo. O sistema defendido pelo Hobbes é a monarquia absolutista. Para ele, que está vivendo aquela guerra civil, porque a Revolução Puritana é considerada uma guerra civil entre os adeptos do rei Carlos, que seria Charles, e o Oliver Cromwell. Esta disputa aqui da Revolução Puritana, esse caos da guerra, aquelas mortes todas, levam o Thomas Hobbes a propor uma solução. Qual é a solução dele? Um Estado forte, um Estado centralizado, que deva ser controlado por um monarca. Perfeito? Por alguém que possa ter o poder de coibir o caos, de coibir a revolução total. E aí vem aquela história do homem ao lobo, do próprio homem, aquele Estado todo proposto então pelo Hobbes. Jean Bodin é um francês, né, que vai propor aqui, assim como Jacques Bossuet, os dois franceses estão associados à corte de Luís XIV. E para eles aqui a defesa de suas teses está corroborando o poder do Luís XIV. Então tu perceba, a tese principal defendida pelo Bodin é que a vontade do rei é a vontade de Deus. Ou seja, que o rei governa as pessoas porque na verdade ele é escolhido por Deus. Lembre-se que na França nós temos uma tradição, que é a tradição da coroação do rei pelas mãos do Papa. Então o Papa, o chefe da igreja cristã, vem e coloca a coroa na cabeça dele. Isso significa que aqui nós passamos a ter um conceito que vai ser depois aprofundado pelo Bossuet, que é a ideia da vontade divina. E veja, o Jacques Bossuet já nos fala sobre a teoria do direito divino dos reis. Então, se ele mandou te matar, é simples. Esta é a vontade indireta de Deus, porque o rei está ungido, pelo poder da igreja, e as mãos do rei, mesmo que sejam as mãos que te matem, são as mãos de alguém abençoado por Deus. Então aí surge a ideia de que nós temos um rei, uma fé, que é a fé cristã, sobretudo, e uma lei. Esta ideia da lei casa-se com esse princípio que eu te falei antes, da justiça real. Não vai imaginar que nós temos um superior tribunal federal, não vai imaginar que nós temos tribunais em que você possa apelar pela sua
defesa que todo indivíduo é considerado inocente até que prove-se o contrário, porque isso só vem no iluminismo. Aqui, meu filho, se o rei achar, ou se os amigos do rei, que tu roubou uma galinha e que tu deve ser enforcado, tchau pra ti. Beleza? E aí, este é o conteúdo da nossa videoaula. Isto é o absolutismo, isto é o surgimento dos Estados Nacionais. Mas agora, nós vamos ir para a segunda parte, que é para falar sobre o ponto de vista econômico. Como que esses estados, no final da Idade Média e no começo da Idade Moderna, vão se organizar economicamente. E aí nós vamos aprender sobre o chamado pré-capitalismo, ou o mercantilismo. Mas daqui a pouquinho eu volto no segundo vídeo. Fui!